Boa noite a todos. E para quem estiver assistindo em outro horário, em outro momento, bom dia e boa tarde também. Quem está falando é o Hervino Santos e que possamos neste momento estarmos em companhia do Mestre Divino, o Mestre da Paz e do Amor. Neste mês de maio, o Centro Espírita Jorge Menezes está promovendo o Mês da Família. E para que todos possam tomar conhecimento das considerações em torno dos temas propostos, publicamos aqui os áudios enviados pelas expositoras, com muitas reflexões observadas e compreendidas à luz da doutrina espírita. Hoje trazemos a companheira Sônia Maria de Barros, trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, situado na rua Zopiro Goulart, 351, no bairro Jabur, com o tema Filhos Rebeldes. E antes da prece, leremos uma página reflexiva para iniciarmos nossos estudos. Credores no lar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não umbreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo, todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco e pouco, para que fuljam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas.
Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque, no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado, em silêncio, o luminoso certificado de tua própria libertação. Emmanuel. Revista Reformador, fevereiro de 1963. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Olá, meus irmãos, uma boa noite aos amigos do Sejam. Que alegria, né? De estarmos mais uma vez aqui reunidos com vocês, através da internet, nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Mas, como sempre, eu digo que os verdadeiros laços que nos unem é do coração e do amor. Portanto, não estamos juntos presencialmente, mas sim virtualmente, porém conectados. Conectados com o coração e conectados principalmente com os amigos espirituais. E que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz nessa noite de mais uma reflexão
sobre nossa responsabilidade, sobre nossa compreensão de conviver com afetos e desafetos. E a nossa reflexão tem como base a página Filhos Dificultosos, do livro Vereda Familiar, ditado pelo espírito de Teresa de Brito, psicografado pelo médium José Raul Teixeira. Então vamos às considerações em relação à página de estudo. Bem, quando duas pessoas se reúnem e estabelecem o desejo de trazer para seu campo de convivência e experiência uma nova criança, quer dizer, um filho, temos aí um fenômeno de maior importância para a humanidade, para a vida, para a perpetuação de nossa espécie e para as oportunidades de crescimento. Vamos refletir com o viés espírita, começando com a seguinte pergunta: o que representa a chegada ao nosso seio doméstico de convivência de uma nova criatura, de um filho? O que representa? Bem, todos nós sabemos que somos espíritos. Portanto, o filho, a criança, é um espírito. Mas é um espírito velho, que mais uma vez reencarna para retomar a sua trajetória espiritual num outro ambiente, mas em geral com aqueles que foram amigos ou mesmo inimigos em vidas passadas. Os filhos são seres que Deus manda a novas existências. Isso daí nos lembra o quê? A reencarnação, né? Novas existências, novas oportunidades para que esse espírito possa continuar a sua caminhada em crescimento e em aperfeiçoamento. São companheiros, meus irmãos, de lutas, de vidas passadas, sim, de vidas pretéritas, trazendo já uma bagagem espiritual, trazendo os seus problemas, as suas provações, suas imperfeições e suas dificuldades, mas esperando o amparo e orientação de seus protetores, né, do lar. Quem são esses protetores? São os pais, tá? E quando uma criança nasce, né, ficamos com muita alegria, né? Geralmente é isso. Ficamos com muitos sonhos. E a primeira coisa que nos vem à mente quando olhamos aquele ser, né, com um corpinho assim tão frágil, indefeso, inocente, doce. E aí a gente até pensa que aquele ser está começando a sua experiência agora, na presente existência, não é? Que ele é um inocente, porque em nenhum momento a gente lembra, e não vai lembrar mesmo, devido ao véu do esquecimento, tá? De que ele é um espírito velho. Tá? Não conseguimos, meus irmãos, perceber o que essa criança traz em proposta e desafios, né? Então, fica muito difícil termos essa visão, porque no primeiro momento é todo um glamour, né? É uma felicidade só, né? Uma felicidade só. Então, nós vamos ver que antes de acolhermos nos braços com ternura, né, esse pequenino que vem pelas vias da maternidade, né,
E nós idealizamos muito para ele o melhor, tá? E o que é esse melhor? É um corpo perfeito, é a saúde orgânica integral, sem nenhum problema de doença ou de deficiência, né? Uma inteligência também lúcida, mas como nós não lembramos do que prometemos, do que nos responsabilizamos no planejamento, né, reencarnatório, então não vamos de jeito nenhum lembrar que esta escolha já foi feita por nós mesmos, há muito tempo, antes da reencarnação, obedecendo assim o planejamento reencarnatório, tá? E aí o que a gente observa? Que os nossos filhos, eles não são nossos filhos, né? Antes de nós, eles são filhos de quem? De Deus, o nosso Pai Criador. Mas, temporariamente, eles se encontram sob os nossos cuidados. Então, olha só a nossa responsabilidade como tutores, né? Então, sonhamos, né? Sonhamos, é aquele glamour na espera daquela criança. A gente lembra que sempre uma mulher grávida, né, quando se pergunta a ela, é menino ou é menina? Aí ela diz, tanto faz, ainda não sei do sexo, mas o importante é que venha com saúde, né? O importante é que venha perfeito. E junto aos filhos que nos chegam, simpáticos, amorosos, pacíficos, obedientes, surgem também os filhos dificultosos, tá? Filhos que já desde, vamos dizer assim, na tenra idade, né, já começam a trazer preocupações, irritações, aborrecimentos, angústias, canseiras físicas, psíquicas, apresenta muitas vezes um temperamento forte, né, de rebeldia, desobediência, uma insubordinação muito grande, né? Esses são os filhos difíceis, tá? E que nos chegam como uma oportunidade, né, de renovação. Mas para que nós entendamos, né, toda essa explicação, tá? Só mesmo compreendendo e estudando a doutrina espírita, que ela irá nos responder. Por que estou recebendo esse filho deficiente? Por que eu estou recebendo esse filho tão ingrato? Por que eu estou recebendo este filho tão rebelde, tão difícil, né? E somente a doutrina espírita para nos responder com bastante clareza. Então, meus irmãos, na intimidade do coração, né, de todos os pais, né, eles estão sempre, né, fazendo essas perguntas. Eles estão sempre perguntando, né, o porquê. Oh, meu Deus, por que mereço isso? Por que que o filho de fulano nasceu perfeito? Por que o filho de fulano, ele é tão bonito, ele é tão inteligente e ele brilha, né? E por que que o meu filho é tão complicado? E os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos
que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Isso daí está, né? Toda essa explicação está no... Deixa eu ver aqui para dizer para vocês. Nas Leis de Amor de Emmanuel, psicografia de Chico, né? Então, Emmanuel também, ele está nos falando a esse respeito. E ainda, o que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer sobre toda essa dificuldade diante desses filhos difíceis? Que a primeira atitude construtiva dos pais ante os filhos problemáticos é desenvolver em si mesmo a sublime compreensão. E aí é complicado, né? Para muitos, aí é complicado. Então, nós vamos ver que... Só um minutinho, deixa eu ver aqui o meu estudo para que eu possa continuar aqui com vocês, tá? 13. Isso. Então, nós vamos ver como que os pais, eles devem enfrentar, como é que eles devem lidar com esta situação. Primeiro, André Luiz, lá nos Missionários da Luz, ele nos diz que o lar não é somente moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Então, o lar é o grande núcleo, né, de trabalho, de aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, reconciliar-se com adversários e instalar um clima até mesmo fraterno, né, nos corações. E nesse ambiente doméstico, as almas se reencontram sob variados motivos. Então, não existe assim, um padrão, né, para dizer esse filho complicado, pela ótica espírita, ele é um filho problema por isso, tá? Nós sabemos que eles estão dentro de uma família, tá? Chegando ali por vários motivos, como, por exemplo, resgate, apoio, afeições, desafetos. Infelizmente, sabemos quantas famílias, né, no momento, têm problemas, né, estão desarmonizadas, desestruturadas, porque não sabem lidar, né? Os desafetos estão lá se violentando, né? Com palavras e com a violência doméstica. Então, é muito triste, né? Então, temos desafetos e por aí outros motivos surgem. E todos eles com a finalidade, né, de estreitar ali, aproveitando o momento, né, dessa família, né, com a finalidade de estreitar os laços que os unem na condição de quê? Na condição de pais, de filhos, irmãos, aprendendo assim a conjugar o verbo amar, que é um verbo dificílimo para nós, né? Nós não sabemos conjugar esse verbo. Ainda estamos muito, muito longe disso, né? Precisamos, primeiro, respeitar, precisamos ter um olhar, né, de empatia para o nosso próximo, para chegarmos a esse amor, né? Mas chegaremos, sim, um dia. E como é que nós vamos educar? Quando esse filho ele chega, né, no lar, ele vai receber, né, na maioria das vezes, né, ele é recebido com muito amor, com muito carinho e com muita expectativa. E os pais fazem de um tudo, né, por este filho. A escola, né, que vai instruir, vai dar instrução, a escola instrui,
né? Então, procurar dar uma boa escola, bom estudo, ver os livros, toda a parte material aí para ajudar, né? Sempre olhando, né, o futuro profissional do filho, aí ver a parte da vestimenta, da roupa, do calçado, a alimentação, que não venha a faltar nada dessas coisas materiais, né? Que nós sabemos que são importantes, mas tem que ter um cuidado para não ter um excesso e a gente pecar aí por excesso, tendo o supérfluo. Então, a escola instrui a criança, dá todo a parte intelectual, né? Mas o lar, ele educa, porque ele é a escola do coração. E esse lar, ele vai ter que aplicar as disciplinas de quê? Da paciência, a disciplina do amor, da compreensão, o diálogo, o devotamento. E essa disciplina do diálogo, né? A gente vê o quanto que é difícil nos dias de hoje, devido à vida tão corrida, né? Tá tudo tão rápido e as pessoas dizem que não tem tempo. Agora, nessa pandemia, nós estamos tendo bastante tempo, e junto com os nossos filhos, às 24 horas do dia, e muitos não sabendo como lidar, porque os filhos não podem estar na escola, no curso de inglês, não podem, no momento, estar no judô. Então, 24 horas ali, né? E os pais sem saber como lidar. Então, nós vamos ver que nós teremos sempre os filhos, né, de que precisamos, os filhos que merecemos, dentro da justiça divina, do estatuto da justiça divina. Então, através das reencarnações expiatórias, né, então nós receberemos todos esses. Mas nós temos que ver que, como nós assumimos um compromisso na nossa programação, né, reencarnatória, nós temos que procurar, de alguma maneira, fazer o melhor, como pais, educadores, como professores, como todos aqueles que têm ali uma criança, né, um jovem, sobre a sua tutela. Então, se temos filhos chamados insuportáveis, e nos julgamos muitas vezes fracos para superarmos tantos atritos, né? Ao invés de desespero, aqui ó, tá falando que ao invés de desespero, ao invés de nervosismo e pessimismo, nós temos, é hora de quê? De compreendermos que Deus está dando uma oportunidade de promoção espiritual. Então, é o momento da nossa prova, do nosso teste, de realizarmos ali os nossos deveres educativos, embora seja muitas vezes, né, espinhosos, mas não podemos abandonar a fé, não podemos abandonar o amor espiritual, a paciência, a compaixão, né, por todos esses filhos que chegam necessitados de tanto carinho, de tanta atenção, tá? Então, nós não devemos tratá-los, né, como pessoas estranhas. As afeições familiares, quando já estamos até cansados, né, e exaustos de tanto falar, de tanto aconselhar, de tanta luta e de tanta ingratidão também, né, se desejamos ajudar na recuperação moral deles. Então, quanto maiores forem as dificuldades que nós possamos suportar, né, nessa empreitada,
mas será o mérito espiritual, né? Nosso como tutores, né? Pai e de mãe, perante a contabilidade, perante a contabilidade divina, né? Nós estaremos sempre é, com, com esse com esse compromisso, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Eu vi aqui que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Eu achei esse muito interessante, que é Santo Agostinho, né? Quando ele mostra ali, ele faz uma análise, né? Dos germes das más tendências dos filhos. Ele diz que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Aí eu achei uma parte aqui no livro, é de Walter Barcelos, esse livro, A Arte Moral de Educar os Filhos. Aí ele faz a referência, né, ao Evangelho. Então ele diz assim, ó, vamos ver, todo espírito possui enorme acervo de imperfeições, né, arquivadas na organização mental, na forma de reflexos psíquicos, de onde se originam as ações, os hábitos, as tendências, impulsos, as más qualidades. Cada pai e cada mãe precisa aprender a lidar com a alma dos filhos. Muito semelhante, aí eu achei muito interessante, né, essa comparação aqui, ó. A capacidade do jardineiro e do dentista. Ele diz que o jardineiro, ele cuida diariamente das plantas, né? Regando, com moderação e disciplina, e adubando metodicamente, protegendo-as com técnicas contra o ataque de pragas, formigas, patos, todo aquele carinho, né? Todo aquele desvelo. E o dentista, para melhor trabalhar na restauração dos dentes, depois de uma análise acurada com seus próprios olhos, não dispensa a visão oculta do raio-x, para melhor visualizar os problemas dentários e trabalhar da melhor maneira possível na restauração, olha só, deles, garantindo beleza e segurança. Então, é isso que ele fala aqui, ó, que quem não sabe enxergar com os olhos do espírito e com o coração evangelizado não poderá cuidar da personalidade espiritual dos filhos com um êxito, né, um êxito educacional. Então, o que a gente observa? Lá, vamos voltar aqui à página, pegando aqui a página, né? Dos Filhos Dificultosos, de Teresa de Brito, ela mostra que todo pai, né, toda mãe, ela dá um incentivo para não ficar diante dessas dificuldades, né, dos filhos, em desespero, desolados, né? Ter sempre a fé em Deus, porque Deus não nos abandona nunca. Ele é nosso Pai Criador, tá? E Ele sabe de todas as ocorrências que deverão repercutir em nossa evolução. Então, Ele nos dá todo o incentivo, toda a força, tá? Ele diz que esses filhos dificultosos são aqueles que necessitam da nossa compreensão, da nossa assistência, né? Da nossa. Aí tem pessoas que dizem assim, mães, né, e pais, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, né? Não sei. Então, nessas circunstâncias que você tem certeza de que você já fez de um tudo, em termos de conselho, em termos de bons exemplos, porque tem que ter uma coerência, né? No que fala, no que ensina e no que pratica, no que executa. Então, nós vamos ver que mesmo tendo todas essas
essa preocupação de dar o melhor e de estar fazendo assim o esforço do bem, né, mostrando ali para o filho, ele muitas vezes, ele não presta atenção, ele não quer prestar atenção, ele não assimila com facilidade esses aconselhamentos. Por quê? Porque são espíritos infelicitados, em razão da própria bagagem espiritual que eles trazem. São doentes. Eles não vão assimilar, por isso que uma existência só não é o suficiente. Nós temos, né, a pluralidade das existências. O Pai é sábio. Ele vê que a nossa evolução, né, nós temos que subir uma escada. Tem degraus a subir. Então, não vai ser numa única existência. O importante é fazermos a nossa parte. É fazermos e ficarmos com a consciência tranquila, principalmente diante de Deus, tá? E nós vamos encontrar, lógico, pessoas que irão nos criticar, né? Nos apontar, dizer que não educamos direito, que não fizemos isso. Infelizmente, sabemos que tem pais que estão totalmente, vamos dizer, despreparados para educar os seus filhos, porque eles também precisam ser educados, precisam ser evangelizados, né? Mas com isso a gente vê que se nós pais fazemos a nossa parte, né? Nós vamos dizer para Deus: ô meu Pai, eu fiz a minha parte. Agora ele, o meu filho, tá? Ele vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Porque na educação, muitas e muitas vezes, nós estragamos e prejudicamos o filho, né? É um mimo em excesso, é uma superprodução, tomando a frente, né, de todas as decisões, não querendo poupar os nossos filhos, idolatrando, olhando os nossos filhos como um bibelô, né, e esquecendo, né, muitas e muitas vezes que que eles são independentes, são individualidades e que eles têm que caminhar, né, juntos. Nós iremos caminhar juntos com os nossos filhos, tá? Não podemos carregá-los toda a vida no nosso colo. Nós temos que ensiná-los a caminhar e não superprotegê-los. Então, meus irmãos, aqui está mostrando o porquê desses filhos que chegam, esses filhos problemáticos, né? O porquê. Existe a lei, né, de causa e efeito. Então, nós vamos ver que aqui o Walter Barcelos, né, no livro Educadores do Coração, ele diz que amemos nossos filhos mais doentes da alma em todas as forças do coração, sem jamais desanimarmos, atendendo ao encorajamento dirigido a nós pelo Divino Mestre. Reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho. Aproveitemos então, meus irmãos, o caminho da existência humana e façamos o melhor de nós mesmos, para que esses espíritos companheiros de dolorosas experiências em vidas passadas possam se educar, possam se regenerar, a fim de que, em deixando a existência corpórea, tá, possam participar de condições morais e espirituais que lhe darão mérito, promoção, alegria e felicidade na pátria espiritual, que lá é a verdadeira vida para todos nós. Então, eu só tenho que agradecer a atenção de todos, tá? E fazendo o convite para que todos possam estudar, procurar os livros, né? O Evangelho, um desafio chamado Família, né?
Educadores do Coração, de Walter Barcelos, e assim tantos outros livros que falam sobre pais e filhos, para que nós possamos ficar mais assim firmes, né? E conhecendo, né, melhor esse trabalho à luz da doutrina espírita, para que possamos caminhar com mais segurança. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver. Muita paz para todos.